Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um magnetismo natural? Elas não precisam gritar, não precisam se esforçar para chamar a atenção, e mesmo assim, todos ao redor são naturalmente atraídos por sua presença. O segredo não está em técnicas de manipulação ou em estratégias de persuasão baratas. Está em algo muito mais profundo e poderoso, a serenidade da alma traduzida em palavras conscientes. Os filósofos estoicos da antiguidade descobriram algo extraordinário. Existem palavras que carregam um poder transformador. Não porque sejam mágicas, mas porque refletem um estado interior de paz, força e autenticidade. Hoje vou revelar para você essas 7 palavras que os estoicos utilizavam para criar conexões genuínas e atrair pessoas de forma natural e magnética. Prepare-se, porque o que você vai aprender agora pode mudar completamente a forma como você se comunica e se relaciona com o mundo ao seu redor. A verdade é que vivemos em um mundo onde as pessoas falam demais e escutam de menos. Todos querem ser ouvidos, mas poucos desenvolvem a habilidade de usar as palavras de forma consciente e intencional. E aqui está o primeiro grande ensinamento dos estoicos. Antes de dominar a arte da palavra, você precisa dominar a arte do silêncio. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma e praticante do estoicismo, costumava dizer que apenas devemos abrir a boca quando nossas palavras forem mais valiosas do que o silêncio. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você disse algo no calor da emoção e depois se arrependeu? Quantas vezes suas palavras criaram confusão ao invés de clareza? O problema não está nas palavras em si, mas no estado emocional de quem as pronuncia. Quando você fala a partir de um lugar de raiva, frustração ou ansiedade, suas palavras carregam essa energia negativa. E as pessoas sentem isso, mesmo que inconscientemente. Por outro lado, quando você fala a partir de um centro de calma e serenidade, suas palavras ganham um peso diferente, uma credibilidade natural. Os estoicos entendiam que o verdadeiro poder de atração não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é sobre o que você diz, mas sobre quem você é quando diz. E é exatamente por isso que o controle emocional é a base de tudo. Quem não governa suas próprias emoções acaba sendo governado por elas e termina dizendo coisas que afastam ao invés de aproximar. Agora, vamos ao que realmente importa, as 7 palavras transformadoras. A primeira delas é simples, mas profundamente poderosa. Obrigado. Não estou falando de um agradecimento automático, aquele que você solta no piloto automático quando alguém te faz um favor. Estou falando de um reconhecimento consciente e genuíno. Quando você diz obrigado de forma autêntica, você está reconhecendo o valor do outro. Você está dizendo, eu vejo você, eu reconheço o seu esforço e isso importa para mim. Esse tipo de gratidão cria uma conexão imediata. As pessoas se sentem valorizadas e, naturalmente, são atraídas por quem as faz sentir importantes. Mas tem um detalhe crucial aqui. A gratidão estoica não é apenas sobre agradecer pelos momentos bons. É sobre cultivar uma mentalidade de apreciação constante, mesmo diante das dificuldades. Agradecer pelo desafio que te fortaleceu, agradecer pela pessoa que te ensinou através do conflito, agradecer pela oportunidade disfarçada de obstáculo. Esse nível de gratidão transforma sua energia completamente. A segunda palavra é entendo. E aqui está uma das maiores confusões que as pessoas fazem. Entender não significa concordar. Você pode compreender perfeitamente o ponto de vista de alguém sem necessariamente compartilhar da mesma opinião. E quando você demonstra essa capacidade de compreensão empática, algo mágico acontece. A pessoa se abre.
Pense em quantas discussões poderiam ser evitadas se mais pessoas dissessem "eu entendo", ao invés de imediatamente contra-atacar com "mas você está errado". A empatia genuína é como uma chave que abre portas que a lógica jamais conseguiria forçar. Quando você valida os sentimentos de alguém, mesmo discordando das conclusões, você cria um espaço seguro para o diálogo verdadeiro. Os estoicos praticavam isso intensamente. Eles sabiam que cada pessoa age de acordo com sua própria percepção da realidade e que julgar sem compreender é a forma mais rápida de criar muros ao invés de pontes. Então, antes de emitir qualquer julgamento, eles buscavam entender as razões por trás das ações alheias. A terceira palavra revolucionária é posso. Essa é a linguagem do poder interior, da autoconfiança genuína. Quando você afirma "eu posso", você não está apenas falando sobre capacidade técnica, está reafirmando seu poder pessoal diante da vida. Muitas pessoas vivem presas em uma mentalidade de vítima, sempre encontrando desculpas para justificar porque não conseguem alcançar o que desejam. Os estoicos rejeitavam completamente essa postura. Para eles, sempre existe algo que você pode fazer, algum aspecto da situação que está sob seu controle. E quando você passa a focar no que você pode fazer, ao invés de lamentar o que não pode, você se torna magneticamente atrativo. Por quê? Porque as pessoas são naturalmente atraídas por quem emana poder pessoal, por quem encara os desafios com determinação, ao invés de desistir na primeira dificuldade. Quando você incorpora genuinamente a palavra posso, você se torna uma fonte de inspiração para quem está ao seu redor. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas 3 primeiras palavras você sente que precisa incorporar mais na sua vida? Deixe seu comentário compartilhando qual delas ressoou mais com você e por quê. Sua reflexão pode inspirar outras pessoas aqui na comunidade. Vamos agora para a 4ª palavra transformadora, e essa aqui é capaz de liberar correntes invisíveis que prendem a maioria das pessoas. Perdoe. O perdão estoico não tem nada a ver com fraqueza ou com fingir que nada aconteceu. Tem tudo a ver com libertação pessoal. Sêneca, outro grande filósofo estoico, ensinava que guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Quando você se apega à mágoa, à raiva ou ao desejo de vingança, você não está punindo quem te feriu, você está se punindo, está carregando um peso que só atrapalha seu próprio caminhar. O perdão liberta você, não necessariamente a outra pessoa. É uma decisão que você toma por si mesmo para recuperar sua paz interior e sua energia vital. E aqui está o magnetismo. Uma pessoa que não carrega ressentimentos, que não vive presa ao passado, tem uma leveza no olhar e uma clareza na voz que é absolutamente irresistível. Perdoar não significa esquecer ou permitir que te machuquem novamente. Significa simplesmente soltar as correntes emocionais que te prendem a eventos que você não pode mais mudar. É reconhecer que aquilo que aconteceu já passou e que você tem o poder de escolher como vai seguir em frente. A 5ª palavra é aceito. E essa talvez seja a mais difícil de todas, porque vai contra toda a nossa tendência natural de resistir ao que nos desagrada. Os estoicos tinham um princípio fundamental: diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. Existem inúmeras coisas na vida que simplesmente não podemos mudar. O clima, as escolhas alheias, os eventos do passado, certas circunstâncias externas. E quando você gasta sua energia resistindo ao inevitável, você se desgasta sem alcançar resultado algum. É como tentar empurrar uma montanha com as mãos nuas. Aceitar não é desistir, é reconhecer a realidade como ela é, sem os filtros da ilusão ou da negação. E a partir desse reconhecimento claro, você pode tomar decisões mais sábias e eficazes. A aceitação estoica é o oposto da resignação passiva.
É a sabedoria ativa de trabalhar com a realidade ao invés de contra ela. Quando você incorpora essa palavra na sua vida, algo interessante acontece. Você para de desperdiçar energia com dramas desnecessários. E essa economia de energia se traduz em uma presença mais forte, mais centrada, mais magnética. As pessoas percebem que você não se deixa abalar facilmente, que tem uma solidez interior admirável. A sexta palavra é aprendo. Essa é a declaração de humildade do sábio. Os estoicos não tinham medo de admitir que não sabiam tudo, que ainda tinham muito a descobrir, que cada dia trazia novas lições, e, paradoxalmente, essa humildade os tornava ainda mais respeitados e admirados. Existe uma arrogância comum em pessoas inseguras, a necessidade de sempre parecerem certas, de nunca admitirem erro, de se posicionarem como especialistas em tudo. Essa postura afasta as pessoas, cria muros, gera desconfiança. Por outro lado, quando você tem a coragem de dizer "eu não sei, mas estou aprendendo", você cria uma vulnerabilidade autêntica que conecta. As pessoas são atraídas por quem está em constante evolução, por quem vê a vida como uma escola permanente. Quando você adota a mentalidade do aprendiz eterno, você se torna curioso ao invés de defensivo, aberto ao invés de fechado, flexível ao invés de rígido. E essas qualidades são magneticamente atrativas. Além disso, quando você está genuinamente disposto a aprender, você valoriza o que os outros têm a ensinar. E não existe forma melhor de honrar alguém do que reconhecer que tem algo valioso a aprender com essa pessoa. Isso cria conexões profundas e duradouras. A sétima e última palavra é aqui. Essa palavra representa a presença plena, o estar completamente no momento presente. Os estoicos sabiam que a maior parte do sofrimento humano vem de viver mentalmente no passado ou no futuro. Arrependimento pelo que já foi, ansiedade pelo que ainda não é. Quando você diz aqui, você está ancorando sua consciência no único momento que realmente existe. Agora, e isso tem um efeito transformador nas suas interações. Você olha nos olhos da pessoa com quem está conversando. Você realmente escuta o que ela está dizendo, ao invés de apenas esperar sua vez de falar. Você percebe os detalhes, as nuances, as entrelinhas. Essa presença plena é o maior presente que você pode oferecer a alguém. Em um mundo onde todos estão distraídos, divididos entre múltiplas telas e preocupações, ser verdadeiramente presente é raro e precioso. E as pessoas sentem isso. Elas se sentem vistas, ouvidas, valorizadas e, naturalmente, são atraídas por quem lhes oferece essa qualidade de atenção. E agora eu gostaria de ouvir sua opinião. Dessas 7 palavras, qual você acredita ser a mais desafiadora de colocar em prática no dia a dia? Compartilhe nos comentários qual palavra representa seu maior desafio atualmente e por quê. Agora que você conhece as 7 palavras transformadoras, preciso compartilhar algo fundamental. Não basta apenas conhecê-las, você precisa vivê-las. E aqui está a diferença entre informação e transformação. Muitas pessoas acumulam conhecimento sem nunca aplicá-lo. Assistem a vídeos, leem livros, fazem anotações, mas não mudam seus hábitos. E o resultado é sempre o mesmo. Nenhuma mudança real acontece em suas vidas. Os estoicos chamavam isso de conhecimento estéril. Informação que não gera frutos. Cada uma dessas 7 palavras precisa se tornar um hábito diário. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma prática constante, uma escolha renovada a cada momento. Quando você acorda de manhã, encontre algo para agradecer. Durante o dia, busque compreender antes de julgar. Diante dos desafios, reafirme seu poder pessoal dizendo "eu posso".
Liberte-se das mágoas através do perdão consciente. Aceite as circunstâncias que não pode mudar e foque sua energia no que está sob seu controle. Mantenha a mente de um eterno aprendiz, sempre curioso e aberto. E pratique a presença plena, estando verdadeiramente aqui, agora, em cada interação. Existe um conceito estoico fundamental que une todas essas palavras: a coerência entre pensamento, palavra e ação. Os estoicos chamavam isso de viver em acordo com a natureza ou viver em acordo com a razão. Mas podemos simplificar: é ser autêntico, é ter congruência. Quando suas palavras correspondem aos seus pensamentos e suas ações correspondem às suas palavras, você se torna uma pessoa íntegra. E a integridade é o magnetismo mais poderoso que existe. As pessoas podem não saber explicar exatamente por que confiam em você, mas sentem que podem. Porque há uma solidez, uma coerência que transparece em tudo o que você faz. Esse é o grande segredo que os estoicos descobriram há mais de 2000 anos. Você não precisa fingir ser algo que não é para atrair pessoas. Na verdade, quanto mais autêntico você for, mais magnético você se torna. Porque a autenticidade é rara e as pessoas reconhecem e valorizam o que é genuíno. Mas aqui está algo importante que preciso enfatizar. O objetivo não é usar essas palavras como técnicas de manipulação. Não é sobre fingir gratidão para conseguir algo em troca ou simular compreensão para manipular alguém. Isso seria o oposto do que os estoicos ensinavam. O verdadeiro estoico não busca agradar, busca liberar, não quer controlar os outros, quer se libertar das próprias correntes interiores. E, paradoxalmente, quando você para de tentar atrair e simplesmente se torna uma pessoa íntegra, serena e autêntica, a atração acontece naturalmente. As pessoas são atraídas pela sua plenitude, não pela sua necessidade. Quando você está completo em si mesmo, quando vive em paz com suas escolhas, quando não precisa da aprovação alheia para se sentir valioso, você emana uma energia que é naturalmente magnética. Não é arrogância, é autossuficiência saudável. Isso nos leva ao ponto final, que talvez seja o mais importante de todos: a linguagem do respeito. Os estoicos entendiam que palavras que elevam são infinitamente mais poderosas do que palavras que dominam. Gritar pode fazer alguém obedecer por medo, mas nunca vai criar respeito genuíno ou conexão verdadeira. Quando você trata as pessoas com dignidade, quando suas palavras reconhecem o valor intrínseco de cada ser humano, você não está demonstrando fraqueza, está demonstrando força interior. Porque só quem é forte por dentro pode ser gentil por fora, sem medo de ser visto como fraco. Pense nisso: os líderes que realmente admiramos na história não são os que dominaram pela força bruta, mas os que inspiraram através do respeito e da sabedoria. Marco Aurélio era um imperador com poder absoluto, mas escolheu governar com justiça e compaixão. E até hoje, mais de 1800 anos depois, suas palavras continuam inspirando milhões. Então, qual é o convite que eu deixo para você hoje? Comece agora. Não espere o momento perfeito, não espere estar completamente preparado. Escolha uma dessas 7 palavras e comprometa-se a praticá-la intensamente durante os próximos 7 dias. Observe como ela transforma suas interações, seus relacionamentos, sua própria percepção de si mesmo. E lembre-se, a alma em paz brilha naturalmente. Você não precisa se esforçar para atrair quando está vivendo a partir de um centro de serenidade interior. Sua presença fala mais alto do que qualquer discurso elaborado. Sua coerência convence mais do que qualquer argumento sofisticado. O magnetismo verdadeiro não é uma técnica que